Olá, sou Ivone, trabalhadora da Casa Espírita Amigos do Evangelho, e estou aqui hoje para refletirmos um pouquinho sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Antes, vamos fazendo uma preparação, procurando uma posição confortável onde estivermos, acalmando a nossa mente, o nosso coração, e assim já mais tranquilos, percebemos a presença do nosso mentor individual, este amigo querido de todas as horas, que nos inspira, nos orienta e nos auxilia no nosso dia a dia. Com esse amigo querido, nós já vamos chegando até a nossa doce Mãe Maria de Nazaré. Ela nos envolve no seu manto de luz, de amor, de proteção, toca as nossas palavras, o nosso coração, aumenta a nossa capacidade de amar e de doar, e carinhosamente nos leva à presença de Jesus, o nosso amado Mestre. A Ele nós agradecemos por todos os ensinamentos de amor que nos deixou. E te pedimos, Mestre querido, nos auxilia para que possamos colocar os seus ensinamentos no nosso dia a dia, sendo pessoas cada vez melhores. E com o Mestre querido, nós chegamos à presença de Deus Pai Todo-Poderoso e Bom, a quem nós agradecemos pelo dom da vida e por mais esta oportunidade de crescimento e elevação espiritual. E assim, felizes e agradecidos por estarmos aqui reunidos, nós te louvamos, Pai, com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Bom, então vamos lá. Como eu disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Nesse capítulo tem os itens: aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada. Bom, quando a gente fala esses temas, já vem uma certa inquietação, porque a gente fala, nossa, mas será que Jesus disse essas coisas? Será que Jesus, aquele espírito tão elevado, de uma moral tão elevada, de uma elevação espiritual, um espírito de mais pureza que já habitou aqui a Terra, ele diria isso? E é isso que nós vamos entender aqui nesse capítulo. Bom, quando Jesus fala para a gente essas questões, vamos fazer uma contextualização de como a situação, de como era aquela época. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Jesus não deixou nada escrito. Ele passou pela terra, ele trouxe os seus ensinamentos através da exemplificação e nada deixou de escrito. Tudo que foi escrito foi depois da sua partida. Então, muitas coisas talvez tenham perdido um pouco o sentido. Jesus pode ter dito uma palavra num sentido e, ao escrever sobre isso, pode não ter sido captado exatamente o sentido que Jesus quis dar naquela época. Outra questão importante da gente trazer aqui é que a língua hebraica ela era uma língua não muito rica, uma mesma palavra tinha vários significados. E às vezes você podia falar aquela palavra num significado e ter aparecido nas escrituras de um outro significado. E sem contar também que tudo era escrito manualmente. Então, um erro que acontecesse em determinado momento se perpetuava, aquele erro ia passando. Então, temos que lembrar, né, e contextualizar isso para entender algumas palavras. Por exemplo, nessa passagem, aborrecer pai e mãe, odiar pai e mãe, aquele que não odeia seu pai e sua mãe não é digno de ser meu discípulo, como é o primeiro item aqui do Evangelho, é claro que Jesus jamais diria isso.
Jesus jamais falaria que o filho tem que odiar seu pai e sua mãe para segui-lo. Vamos entender essa palavra odiar, que ela não tinha naquela época o sentido que ela tem hoje para nós. Naquela época, odiar era amar menos. Então, aquele que ama menos a Deus do que não pode me seguir, não é? Aquele que ama menos a Deus do que a seu pai e a sua mãe não pode me seguir. Então isso mostrando o quê? Que Jesus estava querendo dizer o quê? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é o nosso Pai, é o que traz os ensinamentos, é o que nos guia, é o que nos protege, o que nos orienta. Então esse é o nosso primeiro amor. E é claro que a família, que pai, mãe, filhos são extremamente importantes e Jesus deixou isso claro até em outros capítulos do próprio Evangelho. Então Jesus aqui não estava querendo que ninguém abandonasse seus filhos, seus pais, mas Jesus estava dizendo o quê? Que existe um único Deus, que nos dá toda a diretriz, cheio de amor, e que se nós queremos segui-lo, temos que colocar como prioridade nas nossas vidas. Então, não tem nada de estranho, não é verdade? No segundo item que ele fala, no segundo item aqui do Evangelho, ele fala abandonar pai e mãe. E todo aquele que deixar seu pai e sua mãe será digno de me seguir, poderá me seguir. Novamente, né? Nada de estranho. Jesus não estava querendo dizer que nós precisamos abandonar pai, mãe, filhos para segui-lo. É óbvio que não. Mas Jesus estava trazendo aqui um ensinamento extremamente importante, que é o quê? A vida futura. Jesus aqui mostrava que existe algo para além da vida material. Vamos pensar um pouquinho nessas questões, como é que é pra gente. Quantas vezes um filho nosso não vai estudar num outro país, numa outra cidade e fica longe da gente, não é? E a gente, num primeiro momento, fica triste porque foi, mas fica alegre também porque sabe o quê? Que aquele filho foi fazer algo importante. Às vezes foi realizar um sonho, foi fazer algo que vai propiciar conhecimento, entendimento. Então, muito bom que isso aconteça. Que bom que esse filho está tendo a oportunidade de seguir, de partir para um outro local. Outra questão que também se refere a um certo abandono. Quando os filhos casam, né? Os filhos casam, saem da casa dos pais e vão o quê? Criar seus próprios lares. Olha que beleza, não é? Vão lá, vão criar seus próprios lares, as suas famílias, e às vezes em lugares longe, às vezes em outro país, às vezes em outro local, e ficam o quê? Distante dos seus pais. Mais distantes o quê? Materialmente. Mas o afeto, o carinho, a responsabilidade de um pelo outro continua existindo da mesma forma, não é verdade? Então aqui Jesus estava trazendo para a gente falando assim, olha, existe outra vida, existe uma vida que é a vida espiritual, que são esses laços, os laços afetivos, os laços que estão onde? No espírito. Os laços que nos unem, independente de estarmos perto, de estarmos longe. E aí Jesus, né, vai mostrando para a gente o quê? Que a vida espiritual, ela nos fortalece. Não importa onde estejamos. E assim, ele vai começando a introduzir os ensinamentos do quê? Da vida espiritual. Vamos lembrar em que situação isso foi trazido. Aquelas pessoas estavam o quê? Era um momento de turbulência. As pessoas, naquele momento, não entendiam ainda a lei do amor. Jesus veio para trazer essa lei, para mostrar o quê? A caridade, a amorosidade, né? A importância, né, do relacionamento fraterno entre as pessoas. Aquelas pessoas não entendiam nada disso, elas não sabiam. Então, Jesus veio com esse intuito de trazer a lei do amor, de ensinar tudo isso para nós. E por isso que nesse item ele traz isso, a importância, né? Essa importância de perceber o que? A vida espiritual, tá? No outro item, nós vamos ver lá, deixai aos mortos, né, enterrar seus mortos.
Novamente a gente fala, né? Jesus estava e no meio da multidão ele chamou um rapaz e falou: vem, segue-me. E esse rapaz, né, falou: sim, mestre, Senhor, eu quero te seguir, eu vou segui-lo, mas deixa-me antes enterrar meu pai, que acabei de saber que ele faleceu, e aí eu vou te seguir. E nada mais justo, não é? Porém, o que a gente percebe? Né? Jesus falaria isso? Jesus falou: não, segue-me, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus jamais privaria um filho de enterrar o seu pai. Jesus aqui novamente estava trazendo um ensinamento muito mais profundo do que aquele que num primeiro momento a gente olha as palavras e acha, né, que entendeu. Jesus aqui estava falando para ele: vem, me segue. E por que para aquele rapaz no meio da multidão? Porque ele estava pronto. Jesus sabia que ele estava pronto. E que ele estava pronto por quê? Para seguir os ensinamentos do Pai. E quando Jesus fala para ele segui-lo, Jesus não estava dizendo também que ele não enterrasse os seus pais. Jesus novamente estava falando o quê? Existe algo para além da vida material. O que naquele momento Jesus estava mostrando o quê? Que ali se encerrava que o corpo físico ele se acabou. Mas o espírito vive eternamente. Jesus mostrando a imortalidade do espírito. E falando que o corpo, nós precisamos sim, esse corpo é super importante para nós, porque ele é a morada do nosso espírito. Então temos sim que cuidar do nosso corpo físico, cuidar todos os cuidados necessários para que ele se mantenha íntegro, para que a gente tenha saúde, mas entendendo o que esse corpo é transitório. Esse corpo ele tem um período, ele tem uma missão, ele começa e termina. E quando acontece, né, a morte do corpo físico, em nenhum momento isso significa que é a morte do espírito. O espírito vive eternamente. Daí a importância do quê? De nós atentarmos, assim como temos que ter o cuidado com o nosso corpo físico, ter também o cuidado com o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito. Então, cuidar para quê? Como que a gente cuida? Conhecendo, estudando os ensinamentos de Jesus, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode se preparar para a vida futura, e Jesus falava o tempo inteiro nesses itens anteriores mostrando que existe uma vida futura, nada acaba com a morte do corpo, o espírito é eterno, então vamos cuidar desse espírito, vamos estudar, vamos conhecer os seus ensinamentos, vamos colocar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Esses são os ensinamentos do Pai, são ensinamentos de amor que nos ensinam, né, a respeitarmos uns aos outros, a confraternizarmos uns com os outros, a termos caridade uns pelos outros, tudo que aquele povo precisava muito aprender. E nós ainda hoje também necessitamos. Esses ensinamentos foram há muitos anos atrás, mas eles estão presentes o tempo inteiro nas nossas vidas. Eles são muito, muito atuais, porque quando nós olhamos para dentro de nós, temos que fazer também esse movimento. Será que nós estamos preparando o nosso espírito para a vida futura? Então, aprender, estudar, olhar para dentro de nós, ver os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e querer, né, que tudo isso, que a gente consiga melhorar tudo isso, é estar pronto, é aquele chamado. Jesus chamou, né, o jovem e assim chama a nós também. Quando o ensinamento chega até nós, quando o ensinamento de Jesus chega até nós, é porque nós estamos prontos para entender. Então vamos fazer o passo seguinte, que é o quê? Que é colocar no nosso dia a dia. Que é colocar os ensinamentos de Jesus, né, entendendo o que Deus quis nos trazer com aquele ensinamento. E assim a gente vai melhorando, não é? Assim a gente vai se livrando de vícios, de defeitos, a gente vai entendendo que somos todos irmãos, porque temos um único Pai, então somos todos irmãos. E é isso, né, que Jesus queria mostrar desde sempre, que somos todos filhos de um mesmo Pai. E que estamos prontos, então, que atendamos esse chamado para o amor, não é?
para o perdão, para a alegria de viver, pensando sempre no quê? De fortalecer os nossos laços espirituais, entendendo que esses sim são os verdadeiros, que a vida eterna, né, é a espiritual. Essa sim é a vida que está plena, que é onde nós vamos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos. Então, quando Jesus falou para o jovem, deixa os mortos, enterrar os seus mortos, Jesus só queria mostrar para ele, consolá-lo, acalma, né? Fica calmo, né? Não acabou, seu pai existe, está vivo espiritualmente. E não é um ensinamento fácil de entender, não é? Principalmente ainda para as pessoas daquela época que tinham menos essa vivência de toda essa parte espiritual. E aí a gente vem, e depois disso, vamos para um outro item, que é o item que Jesus fala assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Puxa, Jesus falou isso? Jesus, que é só amor, que é só ensinamento espiritual, puro, correto, veio aqui com seu exemplo, sofreu por nós, para mostrar o quê? Olha, se eu sofri tudo isso, vocês também têm condições de superar as dificuldades. Era isso, o sofrimento de Jesus, para mostrar para a gente que nós também temos condições de superar as nossas dificuldades, que nem de perto, nem de longe, na verdade, eram iguais às de Jesus. Mas para mostrar o quê? Todos temos condições e todos temos dificuldade. E não são as dificuldades que vão nos impedir de avançar, de progredir, de evoluir. Então, eu não vim destruir, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos pensar. Quantos ensinamentos novos Jesus estava trazendo? Algumas pessoas prontas e pegaram aqueles ensinamentos e foram seguir Jesus. A gente tem uns exemplos, não é? Daqueles que seguiram Jesus, daqueles que estavam junto com ele e foram levando os seus ensinamentos. E outras pessoas não estavam prontas, assim como hoje. E aí a gente vê dentro de uma própria família, ali pessoas que se amam, que estão próximas, que querem estar ali, mais o que? Cada um seguindo um determinado ensinamento. E aí isso causa o quê? Causa confusões, causam desavenças dentro da própria casa, dentro da própria família. Vamos olhar agora na atualidade. Quantos de nós, às vezes, não temos dificuldade para poder seguir a doutrina espírita? Por quê? Dentro da nossa própria família existem outras pessoas que não concordam com isso, que não se sentem confortáveis com essa doutrina, então acham que não é certo. E aí nós, convictos, não, é o que eu quero, eu acredito nos ensinamentos de Jesus, eu acredito nos princípios espíritas, é isso que eu quero para a minha vida, é esse caminho que eu quero seguir. E às vezes isso causa desavenças, às vezes isso causa problemas dentro da própria família. Então era isso que Jesus quis dizer com esse capítulo, que haveriam desavenças, porque não é fácil implantar uma doutrina, implantar ensinamentos tão novos, sem que cause algum estranhamento, sem que cause alguma turbulência. Era inevitável. Então Jesus estava chamando atenção para isso. E quando ele fala, eu não vim trazer a paz, era isso. Embora a sua doutrina, embora os seus ensinamentos fossem de muito amor, de muito respeito, e isso a gente está falando aqui o tempo inteiro, ainda assim haveriam aquelas pessoas que tentariam falar que tudo aquilo é errado. E a gente vê isso quando estuda a vida de Jesus, não é? Quantos tentaram destruí-lo e mataram Jesus? Para quê? Achando que se ele morresse, tudo aquilo que ele estava ensinando morreria com ele. E Jesus, até no ensinar, foi tão maravilhoso e tão assim intuído, né, por Deus, nosso Pai, que ele fez o quê? Ele exemplificou.
E ele, quando ele chegava nos lugares, as pessoas que o seguiam, elas seguiam não obrigadas, mas porque elas eram tocadas por aquele amor, por aquele exemplo, e seguiam. E foi graças a essas pessoas que os ensinamentos de Jesus perpetuaram e perpetuam até hoje. Olha como tudo vai se encaixando muito bem uma coisa na outra. E a gente olha para esse capítulo e fala, gente, não tem nada de estranho aqui. Jesus estava trazendo as leis do amor e mostrando que existia algo para além dessa vida terrena. Existia algo, né, que é a vida espiritual. E aí Jesus falou, não se preocupem. Não se preocupem, quando vocês estiverem prontos, né? Quando a humanidade estiver pronta, virá um consolador. Virá, né, o Espírito da Verdade que trará outros ensinamentos. Por quê? Porque agora a humanidade está pronta para entender. Tudo aquilo que veio foi a preparação. Jesus veio, preparou a nossa mente, o nosso coração, nos deixou mais sensíveis. E quando a humanidade estava pronta, veio o Consolador prometido, o Espiritismo, desvendar, mostrar com mais clareza o que é essa vida futura, mostrar com mais clareza a imortalidade do Espírito, mostrar, né, que as várias reencarnações são oportunidades divinas do que? De aprendizado e evolução espiritual. Mostrar que nós temos que aproveitar todas as oportunidades, né, que a espiritualidade coloca nas nossas vidas. E com isso mostrar o quê? Que nós estamos em constante aprendizado. Estamos indo e aprendendo com os nossos erros, aprendendo que o sofrimento não é castigo, porque nós temos um Pai maravilhoso, bondoso, que zela por nós em todos os momentos da nossa vida. Então, que o sofrimento, às vezes, é um redirecionar, é um alerta para que a gente possa olhar para outro lado e pegar o caminho certo. Tudo isso vindo de um Pai extremamente amoroso. E o Espiritismo vem mostrar isso pra gente. Acredita que existe, né, uma vida espiritual, que o Espírito é eterno. Então, tudo que aprendemos numa encarnação, levamos para as demais. Estamos evoluindo a cada reencarnação. Ora, aqui encarnados, nesse corpo físico, ora, desencarnados na erraticidade, mas também no mesmo processo de aprendizado. Para quê? Para que cada vez nos tornemos pessoas cada vez melhores, moral e espiritualmente. Então, os bens terrenos, eles são importantes? São. Eles nos dão conforto? Claro que dão. É óbvio que dão conforto. Agora, eles não preenchem tudo aquilo que nós necessitamos. Se tivermos tudo que o mundo possa dar na nossa frente, mas não tivermos Jesus nos nossos corações, não tivermos o entendimento da imortalidade do Espírito, o entendimento desse Pai amoroso que zela por cada um de nós e desse processo de aprendizado, quando a gente não tiver mais os bens materiais, fica tudo muito vazio, não é verdade? Então, eu acho que nesse capítulo, quando a gente volta agora e lê desde o começo, a gente vê que não tem nada de estranho. Tem um chamado para que nós entendamos, né, que existe algo mais do que a vida material. Tem um chamado de Jesus para o aprendizado da lei do amor. Tem um chamado para que a gente entenda, né, a importância do nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. E tem um chamado para que nós sigamos o Pai Maior. Esses ensinamentos estão todos aqui contidos. Então, de estranho não tem nada, a não ser a forma como foi escrito, a não ser a forma como isso se apresentou. E no início nós vimos que pode ter sido por vários motivos. Então, nós só temos que agradecer, não é verdade? Agradecer a Deus, esse Pai amoroso, que nos dá tantas condições de melhorarmos a cada momento.
agradecer por Jesus que veio com seu exemplo, com seu carinho, com a sua firmeza amorosa e deixou tudo isso para que nós pudéssemos hoje ter condições de ter uma vida melhor, de ter todo esse entendimento. Agradecer a Kardec, não é? Que atendeu o chamado de Deus e codificou tudo isso, né? Os espíritos foram trazendo para ele as informações e ele foi codificando, foi trazendo, e hoje nós temos oportunidade de ter tudo esse conhecimento e nos auxiliar para que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui, de refletirmos um pouquinho. Vamos voltar lá no Evangelho, vamos ler novamente. Cada um, com certeza, vai aprender mais alguma questão aí que nós nem mencionamos, mas os ensinamentos de Jesus é assim. A gente sempre consegue entender um pouco melhor a essência a cada momento. E assim, agradecidos, vamos retornando aqui, elevando bem o nosso pensamento, agradecendo por esse momento que tivemos. E vamos assim, Pai, agradecidos, te louvando com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.